Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, Bruno Mazzoni aqui falando do dia 28. Vamos lá começar mais um Café e Dividendos, um dos últimos do ano, né? Vamos ver como que nossa bolsa vai conseguir performar nesses últimos dias. Também para vocês que estão de olho no mercado, né? Olhando quais os ativos para o ano que vem, 2021. Hoje temos China 11, né? Um ETF novato aí de ações da China. Vou trazer para vocês um artigo que está disponibilizado lá no nosso board. Vou trazer contrato do ouro, do petróleo, dólar, EWZ e Minerva. Um café mais resumido para vocês. Bom, vamos lá. Como é que foi aqui? Antes de começar, aliás, vamos trazer uma curiosidade para vocês, né? Desde os anos 80, ações que subiram mais de 5.000%. Então a fonte aqui é economática. Tá? Dados de 1986, os primeiros disponíveis, tá? Até outubro de 2020. Então, até outubro, descontando em novembro e dezembro, também rolou a descontada inflação do IGP-DI, inclui as ações presentes em ao menos 70% dos pregões no período. Tá? Então, tem essas notas de corte, mas quem está lá em primeiro colocado é a CEMIG, depois Ambev, Vivo, Itaú, Alfa Investimentos, Itaúsa, Lojas Americanas e Vale. Então tem algumas curiosidades aqui, né? Eu acho que Alfa entra como uma curiosidade, certo? A Vivo, se bem que a Vivo vai bem, né? Não sei como a Natura não está por aqui, que a Natura é novata, né? Lojas Americanas, certo? Também aqui é uma surpresa, porque é uma ação bem volátil, né? Mas subiu aí mais de 5, ou quase, né? Ações que subiram mais de 5.000%. Aqui tá com um dado errado, porque desde a Itaúsa para baixo, tá? Temos menos de 5.000%. Mas até a Alfa, aqui a nota de corte é alta, né? Então tem Alfa, Itaú, Vivo, Ambev e CEMIG em primeiro colocado a CEMIG, certo? Então tá aqui uma curiosidade para vocês. Agora sim, voltando às cotações, Estados Unidos, lá na semana passada, pré-feriadão de Natal, teve o seu fechamento neutro e as coisas estão neutras por lá, vacinação começando, Biden foi filmado tomando vacina, tá, para tentar acalmar a população. Temos aqui DAX hoje subindo 1,40, Reino Unido ainda não temos nenhum tipo de negociação porque é feriado por lá. Tá? Então Reino Unido não está negociando, até vou trazer para vocês, tá, o resumão aí dos países que estão sem atividade. Então temos aqui Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido, tal do Boxing Day, tá? Pois bem, Boxing Day para lá. Temos aqui também Japão, tá, com 0,74, né, lá na semana passada fechando 0,74, e Hong Kong também. Tá, então, sem grande volume a bolsa hoje, é um momento muito mais propício para educacional, né, educação, para que a gente estude os ativos, nosso portfólio ou algum assunto relacionado a mercado financeiro para quem está engajado, né, nesse meio. Não é um momento muito agradável para você esperar grandes e consistentes altas. Tá? Isso não se repete entre a finalzinho da primeira quinzena de janeiro e até o fim do mês de janeiro, que estatisticamente é um mês comprador. Tá? É um mês de alta também. Tá? É só esse gap de feriadão, enquanto os gestores aí estão todos viajando, né? A gente não tem muito volume na bolsa. Bom, petróleo sem muita surpresa continua subindo, na minha opinião vai até os 57, sem grandes dificuldades. Quando eu trago para vocês o contrato do petróleo, a gente vê que ele está andando tranquilamente, tá? Tranquilamente, uma tendência de alta após ter batido no nosso 37 aqui, né? Nosso suporte, comentado aqui para vocês lá no café, aqui, né, no Café com Dividendos, e desde então vem subindo de maneira até bem simétrica, né? Ele vem AB igual a CD, igual a CD, igual a CD, e agora temos o próximo D aqui em 54. Tá? E ele não está querendo variar muito mais do que esse último pullback. Então também os pullbacks estão bem simétricos. Tá certo? Esse é o petróleo. Curiosidades para vocês. Agora eu vou trazer o China 11. Então é o primeiro ETF do Brasil focado em ações da China. Pois bem, se você está a fim de investir em ações chinesas, tá? Cada vez mais a China se abrindo pelo menos ao mercado financeiro e também para empresas do setor que querem fazer com que outros países, outras nacionalidades investam na economia que mais cresce no mundo. Está aqui, o primeiro ETF chamado China 11. Tá? Vamos lá, vamos ver quem fazer a gestão. Apresentam gestão passiva, né? Um ETF sempre é passiva. Tá?
O ETF passivo se difere de gestão ativa. Legal. Qual que é a facilidade? Qual que é as vantagens aqui? Facilidade para investir. Então, mesmo que os ETFs estejam em ambiente de bolsa, fazer esse tipo de investimento é simples, igual comprar uma ação, né? Já que ao invés de selecionar diferentes ações, você só precisa escolher um único ativo, o ETF, no caso China 11, o qual acredita fazer mais sentido em sua carteira. A tarefa de selecionar o ativo fica ainda mais complicada quando se trata de mercados globais, de forma que os ETFs que replicam índices globais representam uma enorme facilidade. Então, sempre é difícil fazer stock picking de maneira geral, né, no seu país. Quando você muda e tenta investir fora, é ainda mais complicado. E aqui o ETF meio que resume, você dilui o risco, tá? E também o retorno, né? Sim. Stock picking sempre tem maior risco, tá? Mas também um maior retorno. O ETF tenta diluir o risco e manter um retorno razoável, tá? Baixo investimento mínimo, então o ETF está custando cerca de R$10, então é bem baixo mesmo, tá? No caso, o lote mínimo aí de compra é de uma unidade, tá? Custando aí cerca de R$10. Baixa taxa de administração. Então, como mencionamos, os ETFs apresentam uma taxa de administração mais baixa se comparada aos fundos de gestão ativa, porque não tem gestão ativa, né? Representa uma alternativa barata para o investidor que queira acessar mercados globais, como o caso China 11. Então, aqui tem todas as indicações, tá, da XP e também as principais empresas, né, como Alibaba, né, tá lá nesse ETF, certo? Vamos lá, alguns dados aqui, deixa eu dar um zoom para vocês aqui. Taxa de administração 0,30% ao ano, gestor é a XP, certo? Administrador custodiante Banco BNB Paribas, formador de mercado Credit Suisse, público-alvo Nozes, tá? E uma cota, ou seja, R$10, né? Tá valendo R$10. Como podemos aprender com a China? Pessoal, aqui eu vou fazer merchan do pessoal da XP mesmo, né? Acho que tem lá no canal deles no YouTube, tá? O que podemos aprender com a China e agora com um instrumento chamado China 11. Baixíssima negociação por enquanto, tá? Então não tem muito o que falar aqui na análise gráfica. Começou a negociar recentemente, tivemos aí diversos feriados, então deve pegar no tranco ano que vem. Mas está aqui mais um produto sendo negociado na B3, esse agora conectado a China, certo? Passado da China, então a gente volta aqui, as cotações, pulando para o metal, a gente tem ouro subindo 0,30, prata subindo 2,88, o nosso contrato, tá? O OS, ele vai conseguir, na minha opinião, bater os 319, tá? Para mim é o principal alvo e o principal destino atual para ele, tá? Gosto bastante do ouro acima, para quem está querendo se defender de um 2021 também volátil. O ouro para mim volta a ter tendência de alta e não lateral acima do 330, se ele conseguir fazer esse movimento aqui, tá? É muito importante que consiga. Porém, vou ficar de olho, tá? Vou ficar de olho entre o 319 e 330, deve ter bastante oscilação ali. É a faixa de preço de maior equilíbrio, tá, de 2019 para cá, e a gente ganha um presente da análise técnica, que é a faixa mais negociada, tá? Sempre que o preço beliscou, opa, apareceu grana, tá certo? Fato novo agora é essa grana ter aparecido um pouquinho abaixo aqui, ó. Tem um volumão aqui, tá? Então o suporte está validado, confirmado, por isso que eu acredito que os comprados vão empurrar esse preço até novamente a faixa de interesse, o imã do ouro, que é entre 319, mas principalmente 330 aqui, tá certo? Voltando aqui para as cotações, a gente vem para o minério de ferro, vou passar para vocês aquele beabá, né? Minério de ferro subindo para variar, 155, tá? Do minério de ferro a gente passa para o setor agrícola, eu já vou colocar aqui as proteínas animais. Setor agrícola, todos os contratos que eu tenho na telinha estão negociando em alta. Então, café 1,12 de alta, algodão 0,08, soja 0,14, trigo neutro 0,04 de alta, açúcar 0,47 e milho 0,33. Então, um dia contente aqui para os grãos. Quando a gente passa para o mercado de proteína animal, hoje eu vou trazer beef 3, né? Então, conectada aí. Gado de engorda neutro. Tá certo? Quem mais nós temos aqui? Futuros suínos também neutro, tá? E terminamos com o futuro de gado em pé neutro. Então são os 3 contratos neutros aqui. Hoje, confesso, talvez não, estão negociando sim. Neutros aqui os 3 contratos, sem tendência, tá? Voltando do setor agrícola, a gente vem
para os índices futuros, tá? Com destaque ao norte-americano para tentar puxar o dia de hoje com baixa volatilidade, mas quem sabe, baixa volatilidade não, baixa liquidez, volume, né? Mas quem sabe a gente não tem mais um dia de alta para fechar o ano em alta, tá? S&P sobe 0,37, Nasdaq sobe 0,58, Dow 0,47, Nikkei 0,69 e DAX 1,32. Então é um dia contente, não é um dia de super tendência, tá? Mas é um dia que a bolsa não tem aí algum tipo de percalço, pelo menos para começar a semana, tá? Todo mundo está operando aqui no verde pré-abertura de mercado, tá bom, pessoal? Bom, contratos de DI devem fechar o ano com os dois grandes players comprados, tanto os gringos como os institucionais, então nada de novo no front. Mini dólar na rolagem tem o gringo vendendo muito, então eu vou passar para vocês o gráfico. Para mim é voo de galinha, porque ainda não tem nenhum tipo de reversão e a gente está chegando no final, né, na rolagem do contrato. Então deve passar janeiro com esse viés negativo. Então 2021 começa, dá um start no ano com o dólar em baixa, diferentemente de 2020, né, o que pode mudar algumas projeções aí para nós investidores de varejo. Tá? E o dólar, no gráfico aqui para vocês, tá? Deixa eu tirar o zoom, o que eu tenho? Tá? É aquele mesmo Fibonacci de sempre, por mais que eu tenha apagado aqui os desenhos para 2021, nada mudou no dólar, pessoal. Tá? Então tá bem andando conforme a música, e a próxima música que é 5241,5 como alvo, tá? Como fim de demanda compradora, que fez uma, fez duas, e agora estou plotando a terceira. Tá certo? Então muito cuidado com o 5241,5. Suporte, se abrir acima do 5171,5 é suporte, depois só vou ter suporte forte, tá? Em 511 bola, né? 5110. Abaixo 50,43, mas principalmente 49,62, aquela beliscada que eu achei que ia dar antes do final do ano para sair no jornal, tá? Dólar fecha o ano abaixo dos 5, eu acho que vai ser dólar, inicia 2021 abaixo de 5, né? A gente deve beliscar aqui, eu realmente acredito que o dólar belisca o 4,962, tá certo? É isso que eu tô achando que o dólar vai conseguir fazer em janeiro ou no primeiro trimestre aí de 2020. O que eu não acredito, 2021, perdão, o que eu não acredito é em mais um grande ciclo de alta. Tá? Aqui no caso do dólar tem cerca de 600, quase 700 pontos. Tá? Se a gente, foi o que eu monitorei no semanal, então se a gente pegar A, B, igual a CD, pum, chegamos no topo aqui e foi um beijo, né? Beijou, caiu, derreteu. Esse cara eu não acho que vai voltar tão cedo. Tá? Não acho que vai voltar tão cedo. Mas eu tenho aqui a resistência principal em 5,612 para o médio prazo. O que eu mais considero que vai acontecer é ficar lateral aqui até o final do ano, 5171, 5043, tá? Mini índice, esse está o mais volátil, né? Então, gringos se desfazendo da posição comprada a priori, tá? Então, temos aqui uma tendenciazinha de recuperação, de realização das compras, mas o contrato super comprado. Desde o começo dele, né, do dia 14 de outubro, naquela quarta-feira, compradaço, tá? Então, o mini índice, ele deu um sinal aqui até antecedente ao mercado à vista, tá? Muitas ações começaram a ter reação compradora em outubro, mas sem dar sinais de reversão. Já o mini índice, essa reversão foi bem clara, bastante fluxo aqui entrou, e no caso do mercado à vista foi em novembro, né? Acho que em novembro foi ali nas eleições americanas que teve o rush, um bom rush comprador, tá? Antecipando o rush natalino. Fluxo estrangeiro tá compradaço tanto em novembro como em dezembro, então não tem porquê apostar contra, tá certo? Não vejo aqui como achar boas vendas nesse momento, tá? Então muita grana, 33 bilhões em novembro, e já somamos e devemos somar aqui cerca de 16 a 17, quem sabe 18 bi em dezembro, tá? EWZ lateral também entre no 35,96, tá? E 37,45. Devemos abrir entre esses dois pontos, que são os dois pontos críticos do curto prazo, mas muito críticos mesmo, tá? Então você não precisa ser aluno meu, mas aqui o price action é complexo, tá? Então é bem uma resistência forte. Deixa eu trocar de cor só. Aqui, uma resistência forte, e o suporte forte está um pouquinho abaixo, tá? Então eu aceitaria
o EWZ voltar aqui a patamares de 30 dólares, 27 dólares, mas por enquanto, para fechar o ano, vou trazer essa análise mais com um foco maior nesses dois pontos, 35,96, 37,45 deve ser a volatilidade esperada para esses últimos pregões do ano, tá? Ficar pipocando aqui entre essas duas linhas, tá? Então não há tendência para esses últimos pregões, na minha opinião, tá? Stock picking sempre tira um pouco, né, essa volatilidade ou qualquer tipo de movimento quando a gente fala de índices, né, que pegam uma cesta de ativos. Então pode ser que uma ação ou outra ali se destaque tanto para cima como para baixo, mas no global, quando você olhar lá fechamento da bolsa, deve ficar entre 0,30, 0,20, coisas assim, sabe, sem grande volatilidade. Vamos falar da Minerva. Então vamos lá, a BIF tocou diversas vezes no nosso ponto, tem o 9,86 aqui também, né, que eu tinha. Agora eu limpei o gráfico, perdi ele aqui, mas esse 10,9, 10,30, 9,86, região de muita negociação, região do IPO da Minerva. Então era esperado sim um suportão, mas confesso, ela lateralizou bastante, na minha opinião, porque pegou o dólar em queda. Então todas as ações aí conectadas, exportadoras, deram uma patinada, tá, no mês de novembro, certo? Principalmente pós a eleição do Biden, tá, que tem aí no seu background aí desvalorizar o dólar como política, tá? Então a gente teve muito probleminha aqui, mas continua funcionando como suporte, é suporte atualmente, 10,9 e o primeiro alvo 11,50, tá? Depois a região dos 13. O que está acontecendo aqui na BIF, tá? É um movimento muito simétrico, só sem muito gás, tá? Então se você está caçando vendas, tá? Melhor, caçando compras, tá muito simples. Então é essa venda que está rolando. Aconteceu aqui de novo. Se voltar, estamos falando aí de 10,1. Tá? Então uma vendinha, uma vol na parte vendedora, no caso da BIF, de 0,78 centavos. Tá certo? Não esperaria menos de uma máxima para uma mínima. Atualmente está caindo aqui 45 centavos. Então falta um pouquinho mais aí para ela realmente entrar em desconto, tá? E voltar para os 10. Eu só vejo parada para ela em 11,50. Para baixo é que dá uma azia boa. Se nós tivermos aí uma derrocada do dólar, muito provavelmente deve puxar as ações no curtíssimo prazo para baixo. Eu vejo 6,85 somente como suporte, tá? Então tem um grande gap dos 10 aos 6, tá? E um potencial bacana dos 10 aos 11,50, sim, para swing trader. Para quem é um pouquinho position, vai voltar aqui para o topo, tá? E para quem quer pegar tendência, tem que esperar, na minha opinião, romper o 13,74, né? Quem é trend follower sempre paga mais caro, mas tem confirmação, né? Então, se ele fizer esse movimento aqui, ó, testar o 13,74 pela primeira vez de cima para baixo, bingo, vai ser ali a região mais interessante. Lembrando, né, que a BIF tem essa região dos 13 como problema, né? Ela não consegue ali ter muita facilidade em vencer. Então, pensando aqui em trend following, tá? Seria bacana que ela conseguisse fechar um mês acima, testasse de cima para baixo. Aí a gente tem todo esse potencial aqui para explorar em tendência. Tá bom? Por enquanto ainda funciona como resistência, não tem jeito. Tá? Pessoal, grandes destaques aqui da semana passada. Então o setor de IPO é boa, né? O setor tech indo bem, né? Então a Neogrid subida de 18%. Parabéns para você que entrou no IPO. Temos também Prio com grande destaque. Nos volumes negociados, as clássicas, né? Oi, que me cornetaram bastante no vídeo, IRB, Petro e Via Varejo. Parte de baixa aqui, vamos ver qual foi o grande destaque de baixa. Não temos nenhum destaque forte de baixa, não. Mil, talvez uma baixa aqui, que eu coloquei para vocês. A WIS também, né? Mil e WIS destaques de baixa, né? E a Mil toca no meu alvo lá de 4,74, sobe, 4,76, perdão, sobe, tá? Muito próximo do IPO, se não me engano, do preço do IPO, e desaba, né? Então problemas aqui, principalmente com o decreto em São Paulo, né? Com aí a possibilidade de lockdown mais severo, impacta aí muito essa empresa, tá? A WIS é bastidores, né? Eu preciso fazer um vídeo dela, eu até fiz um com a IRB, mas acho que eu vou regravar, porque hoje deve ser um dia volátil para a WIS. Tá? Deve ter uma volatilidade interessante a WIS. Certo, pessoal? No calendário é só feriado, né? Para vocês saberem, Reino Unido. Demais. Vejo vocês amanhã. Acho que amanhã temos ainda,
né? Quarta também, é isso? Preciso ver a agenda da B3, mas quarta deve ter negociação. E aí eu desejo a todos um bom ano novo. Estarei no chat lá. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT. Estou aqui no YouTube já há próximos de 2 anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que quer aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba playlists e digite, tá, o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação, e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.